Gênesis capítulo 15, os versos de 1 a 6. A palavra do Senhor é preciosa, poderosa. Ela salva, ela liberta, transforma, regenera. Ela é o alimento que precisamos. Ela é a água viva que sacia a nossa sede. E o Senhor nessa noite deseja comunicar conosco, comunicar comigo, contigo, de seus planos, de seus projetos. Ele deseja comunicar conosco a direção para as nossas vidas. A palavra do Senhor nos diz assim: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido em minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. E então, conduzindo-o até fora, e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Obrigado, Pai, pela tua palavra poderosa. Que os louvores que fluem dos nossos lábios sejam agradáveis a ti, que as orações feitas em nome de Jesus neste lugar alcancem o teu trono de glória. Que nesta hora, pela tua graça e misericórdia, o Senhor abra o nosso entendimento, ilumina-nos e revela-nos, ó Pai, os segredos, os desejos, os propósitos do teu coração. A tua palavra é viva, a tua palavra é poderosa, é eficaz. A tua palavra nos garante vitória. A tua palavra é a verdade. Nós queremos viver, ó Pai, nesta verdade. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, Deus está no controle. Deus está no controle. Nós servimos a um Deus soberano, ao único Deus. Saber que Deus está no controle traz aos nossos corações uma paz que excede o entendimento. Porque o entendimento advém a cada um de nós através da perspectiva em que enxergamos a vida. E às vezes as circunstâncias, as dificuldades que nos estão à frente, ao lado, elas nos mostram pela razão que não há saída, que não há solução, que não há jeito, que não tem mais condições. Mas quando nós nos debruçamos e percebemos pela palavra que servimos a um Deus soberano, a um Deus poderoso, nós entendemos que Deus está no controle. Há momentos que não conseguimos olhar para o alto. Há momentos que nós só conseguimos olhar para o chão. Há momentos que nós atravessamos tantas dificuldades que os desafios, as lutas tentam roubar da nossa fé. Aquela certeza intransponível de que a nossa vida está na mão do Senhor parece se esvair. Em muitas situações da vida, onde as dificuldades, as lutas, os empenhos, os combates do dia a dia parecem que vão minando as nossas forças. O texto que lemos fala do pai da fé, o grande Abraão, o grande herói da fé. Capítulo 15 nos diz assim, olha, depois destes acontecimentos. Quando nós olhamos a galeria da fé na carta aos Hebreus, olhamos homens que fizeram grandes coisas, homens como Abraão, como Noé, homens como Davi, nós tendemos a nos sentir muito aquém destes homens. E às vezes pensamos que homens como Elias, que orou e o sol parou, orou e não desceu chuva por 3 anos e meio, olhamos
um profeta dessa robustez que, orando, o Senhor mandou chuva sobre a terra. Nós somos levados a pensar que há muita diferença entre nós. Mas a palavra que lemos diz assim, olha, depois destes acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abraão. Que acontecimentos são estes? Se você virar uma página aí da sua Bíblia, a palavra, no capítulo 12, no verso 10, vai falar que depois que o Senhor chamou Abraão, e Abraão prosseguiu uma caminhada no deserto, quando ele chegou em Canaã, teve fome na terra. Se você olhar o capítulo 12, verso 13, baseado e motivado pela dificuldade na terra de Canaã, ele vai para o Egito. Capítulo 13, verso 7, você conhece a história, os pastores de Ló e Abraão contendem entre si. No capítulo 13, verso 9, Ló e Abraão se separam. Aquele sobrinho amado que Abraão tinha trazido em toda a sua odisseia, agora os dois estão apartados. Quando você olha o capítulo 14, o verso 14, Ló é levado cativo, é escravizado. No verso 15 do capítulo 14, Abraão entra em guerra com 4 reis, com 318 valentes. Ele empenha, coloca em risco o seu clã, a sua vida, para libertar Ló e a sua família. O verso 9 do capítulo 14, nós vemos Melquisedeque abençoando Abraão, Abraão sentando-se à mesa com o rei de Selém. E o capítulo 15 diz assim, ó, depois destas coisas, depois de mentiras no Egito, para proteger a sua vida, mentindo sobre Sara ser sua irmã e não esposa, depois de fome em Canaã, depois de brigas em família, depois de separação da família, depois de lutas, depois de guerras, depois de empenhos, depois disso tudo, Deus fala com Abraão. Quando eu olho isso aqui, eu percebo que não há diferença nenhuma da vida de Abraão para a sua vida, para a minha vida. Porque nós vivemos os desafios do cotidiano. Nós caímos. Abraão mentiu, mas você também já mentiu. Abraão errou, mas nós também erramos. Abraão teve divergências na família, brigas na família, mas na sua família também, e na minha também. Abraão se apartou de quem amava, muitas vezes isso acontece conosco. Houve guerras, houve tensões, e muitas vezes a gente vive em meio a esse mar revolto. Então eu quero dizer para você nessa noite que Abraão passava as mesmas coisas que nós passamos. Mas, como eu quero te lembrar que nós servimos a um Deus soberano, a palavra diz que depois destas coisas acontecerem, depois de tantas circunstâncias, veio a palavra do Senhor a Abraão em uma visão. E eu quero te dizer que Deus fala com os seus servos. Deus fala com Abraão, Deus fala comigo, Deus fala contigo. E não são as dificuldades da vida que vão conseguir nos impedir de ouvir a voz de Deus, ou que vai fazer com que Deus perca o seu amor por nós e lance por terra os seus propósitos. Ele nos ama, e Ele tem um propósito grandioso para nós, para cada um de nós, para a sua igreja. E mesmo que você possa estar vivendo, ultrapassando barreiras difíceis e intransponíveis, Deus te ama e Ele tem uma palavra para você. E a coisa melhor que existe na vida do ser humano é ouvir a voz do seu Criador, é ouvir a voz do Senhor. E o Senhor, então, depois de tantas circunstâncias adversas, Abraão, já em uma idade avançada, muitos anos depois de seu chamamento, muitos embates, muitas pelejas, muitas quedas, o Senhor vira para Abraão e diz assim: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será grande. A primeira coisa que eu aprendo aqui, amados, é que Deus é o nosso socorro. E a palavra não temas, você com certeza sabe disso,
Ela está descrita centenas de vezes na Bíblia, mais de 365 vezes, mais de uma vez para cada dia do ano. E Deus, então, depois de tantos embates, vira para Abraão e diz assim: não temas, Abraão. O Senhor está dizendo para Abraão que Ele tem cuidado dele. E o Senhor está dizendo para nós: não tema, meu amado, porque o nosso Deus é soberano. E a despeito das nossas lutas, das nossas pelejas, a despeito dos desafios, a despeito das desavenças, a despeito das quedas, Ele tem uma palavra para você, e essa palavra nessa noite é: não temas. Ele é contigo. Ele vira para Abraão e diz assim: eu sou o teu escudo. Olha, querido, essa palavra nessa noite não é mais para Abraão, essa palavra nessa noite é para mim, é para você. E Deus vira para você, a despeito de tantas coisas de outrora, e diz: eu sou o teu escudo. Por isso que você não precisa temer. Amém. Sabe, Paulo, escrevendo à igreja, diz que nós devemos embraçar o escudo da fé. Porque o escudo da fé tem o poder de tornar sem valor os dardos inflamados do maligno. O Senhor chega para Abraão em meio a tantas lutas e adversidades e diz: meu filho, eu sou o teu escudo. Quando Deus diz isso a Abraão, ele tem a fé enraizada em seu coração, e agora, munido desta confiança de que Deus é o seu escudo, o mal não pode mais atingi-lo. O inimigo não pode mais entrar em sua tenda. E assim Deus quer fazer conosco. Sabe, queridos, quando você olha para trás, talvez o inimigo tenha tanto para te acusar, mas nessa noite o Senhor quer dizer a você e a mim que, a despeito da nossa fraqueza, Ele está no controle da história das nossas vidas. E Ele que começou a boa obra e o fez antes da fundação do mundo. E Ele manifestou na cruz. E Ele trouxe a existência no momento que você se rendeu a Jesus. Ele que começou essa boa obra, Ele tem poder para concluir. E Ele diz para Abraão, em terceiro lugar, no verso 1, o seu galardão será grandioso, Abraão. Sabe, queridos, na terça-feira, no culto de oração, nós líamos a palavra do Senhor em Hebreus, onde o escritor, dirigido pelo Espírito Santo, diz que Jesus, pelo gozo que lhe estava proposto, resistiu todas as adversidades, morrendo uma morte de cruz, padecendo em nosso lugar. Essa palavra nos chamou a atenção, pelo gozo que lhe estava proposto. Havia algo, havia uma promessa, havia uma palavra, havia um propósito. Quando Deus então entrega o seu unigênito para morrer em nosso lugar, Jesus sabia que aquele sacrifício traria vida e vida abundante à humanidade outrora perdida. E eu creio que talvez no Getsemane, quando o Senhor Jesus estava ali suando gotas de sangue, aflito em seu coração, Ele devia estar fitando no propósito e na conquista que haveria de galgar com aquele sacrifício. Pelo gozo que lhe estava proposto, Ele resistiu. E sabe o que eu sinto, queridos? Que nós precisamos nos deparar mais as promessas que nos estão propostas em Cristo Jesus. Deus, quando chega depois de muitas adversidades a Abraão e vai animar a Abraão, Ele diz: Abraão, o seu galardão será grandioso. Você já parou para pensar o que Deus tem preparado para nós? A palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem o coração do homem intentou, ninguém contemplou a grandeza daquilo que Deus tem separado e preparado para nós. Amém. E nós precisamos fitar nas promessas de Deus, que são para esta terra, para esta vida, mas com certeza para a vida por vir. Você já reparou que a gente vai amadurecendo, que a gente vai, os anos vão passando, que as prioridades vão mudando, que os ideais, as máximas, as convicções, os pensamentos, os valores vão se transformando?
Se nós pegássemos uma criança de 7 anos e fôssemos inquiri-la quanto aos valores, nós teríamos uma resposta. Aos adolescentes, uma resposta. Aos jovens, uma resposta. Aos adultos, na meia-idade, uma resposta. Aos idosos, outra resposta. Sabe por quê, queridos? Porque aquilo que realmente importa nas nossas vidas não está no campo dessa existência. A verdadeira promessa que Deus tem para nós é a promessa do porvir, é a promessa da vida eterna. Jesus morreu naquela cruz e conquistou uma vida abundante. Essa vida abundante começa aqui e agora. Mas o problema da humanidade nunca foi fome. O problema da humanidade nunca foi violência. O problema da humanidade nunca foi corrupção. O problema da humanidade é a distância de Deus. Se nós pudéssemos apertar um botão e acabar com a fome do mundo, apertar outro botão e acabar com a violência, apertar outro botão e acabar com a corrupção, a pergunta é: nós resolveríamos o problema da humanidade? E a resposta é não. Porque fome, violência, corrupção são apenas os sintomas do verdadeiro mal. E o verdadeiro mal é chamado de pecado. E eu gosto de dizer que pecado é o nome dado à distância que nos separa de Deus. Pecado, no seu original grego, é hamartou. E hamartou é uma palavra usada quando um valente, um arqueiro, erra o alvo. Então, pecar é errar o alvo. Pecador é quem é errante na sua caminhada. Bom, se eu erro o alvo e me distancio do propósito, pecado é o nome dado à distância que me separa de Deus. O problema não é corrupção, não é violência. O problema é a distância de Deus. E Jesus morreu não para resolver violência, corrupção e fome. Ele morreu, na verdade, para reaproximar o mundo consigo mesmo e não lhes imputar aos homens os seus pecados. E fazendo isso, aí a violência, a corrupção, a fome, elas vão cedendo. Porque esses são os sintomas da obra do diabo na humanidade. E os sintomas da obra de Cristo em nós, sabe o que é? É gozo, é paz, é amor, é bondade, benignidade, é mansidão, é temperança, é domínio próprio, é fé. Quanto essas coisas não tem lei. Quanto essas coisas Satanás é inoperante. Então Deus chega-se a Abraão e diz: meu filho, não temas, porque eu sou o teu escudo e grande será o teu galardão. Deus manda dizer para você nessa noite, Deus diz ao meu coração nessa noite: não temas, eu sou teu escudo, grandes são as promessas que eu tenho para fazer na sua vida. Essa palavra, queridos, foi dada a Abraão, mas ela foi endereçada a mim e a você, a igreja do Senhor. É interessante que no verso 2 nós percebemos que o grande herói da fé começa a limitar Deus. O verso 2 diz assim: respondeu Abraão ao Senhor: que me haverás de dar? Abraão era o pai da fé, mas eu creio que ele foi robustecido na fé na caminhada com Deus. Porque ao ser confrontado com Deus, com as promessas maravilhosas do Pai, com a segurança do braço forte do Senhor, ele vira para Deus e diz: Senhor, o que o Senhor poderia me dar? Abraão já tinha tudo. Abraão já tinha tudo que o dinheiro podia comprar. Abraão era uma pessoa de posses, era uma pessoa bem sucedida. Aonde ele ia, a mão do Senhor era com ele. E Abraão então responde a Deus, parecendo limitar o poder de Deus, e ele diz: a mim não me deste descendência, e o meu herdeiro é Damasceno, é um servo nascido na minha casa. Mas o Senhor responde no verso 4 para ele e diz assim: olha, não será este o teu herdeiro. Às vezes, queridos, Deus quer fazer coisas grandes em nossas vidas. Às vezes Deus promete e nós tomamos conhecimento das promessas de Deus nas nossas vidas, mas em circunstâncias são tão difíceis que, por não enxergar o meio pelo qual Deus vai executar aquilo que prometeu, nós descambamos na fé. Abraão foi chamado
Abraão recebeu promessas. O Senhor está aqui agora renovando as promessas sobre Abraão. E Abraão vira para Deus e diz assim: Senhor, o que me haverás de dar? Ora, ele já tinha uma idade avançada, Sara era estéril. Não havia mais possibilidade a fim de que Deus realizasse na vida dele. E ele falou: olha, Senhor, como é que o Senhor vai me abençoar se na minha casa eu não tenho descendência, o Senhor não me deu? E Eliezer o Damasceno, um servo nascido em casa, amado, mas não filho, um servo, que é o meu herdeiro. O Senhor vira para ele e diz assim: não, Abraão, esse não será o teu herdeiro. E aí o Senhor chama Abraão, porque até esse momento Abraão está onde? Está na tenda. É interessante que esse diálogo com o Senhor ele acontece em uma tenda. E na tenda Abraão olha para o lado e vê uma tapeçaria. E na tenda Abraão olha para o chão e vê tapeçaria. E na tenda Abraão olha para o alto e vê tapeçaria. Na tenda, Abraão não estava conseguindo ver a grandeza do Senhor. E o verso 5 nos diz que o Senhor então chama Abraão para sair da tenda e vira para Abraão e diz assim: olha para os céus, levanta a cabeça. Sabe, queridos, às vezes para nós podermos nos apossar daquilo que Deus nos tem prometido, a gente precisa sair da tenda. A gente precisa sair da acomodação que nos encontramos. A gente precisa romper com algumas barreiras e desafios. E o Senhor chama Abraão para sair da tenda e manda Abraão: levanta a cabeça. Às vezes, o problema é que nós temos andado cabisbaixos, olhando para o chão, mentalizando, focando as dificuldades, os gigantes, os desafios. E mesmo quando o Senhor renova em nós as suas promessas, mesmo num dia, quando você vem a um culto e você sente que Deus está falando contigo, e Deus está renovando as promessas dele no seu coração, e te dizendo: não temas, eu sou o seu escudo, grande é o meu propósito na sua vida, muitas vezes não é o suficiente, porque estamos ainda presos nas tendas da nossa existência. E Deus falou isso tudo para Abraão, mas Abraão retrucou, não confiando, limitando o poder de Deus. E o Senhor diz para ele: olha, não será Eliezer o teu herdeiro, sai para fora, contempla as estrelas, olha para cima, conta-as, se é que o podes. Sabe, queridos, dá para contar estrelas? Mas Deus, para mostrar a Abraão o tamanho da promessa e do propósito dele na vida daquele homem, o Senhor tira Abraão daquela tenda, manda que Abraão levante a cabeça e comece a contar as estrelas dos céus, porque o Senhor desejava mostrar a Abraão que não era possível para ele. Deus tem o número de todas elas e chama cada uma delas pelo nome, mas para nós é humanamente impossível. E o Senhor então, ele vira para Abraão e diz assim: olha, este será como a tua descendência, será o número da tua descendência, Abraão. E eu quero te dizer nessa noite que você não pode limitar o propósito de Deus na sua vida. Qual é o propósito de Deus para a sua casa, para a sua família? Qual é o propósito de Deus para a sua existência? Sabe, queridos, às vezes as lutas, às vezes as guerras, às vezes os fracassos, às vezes as pelejas, às vezes a doença, às vezes as dificuldades na família têm impedido tanta gente de prosseguir. E quando a gente olha para Abraão, o pai da fé, nós somos levados a pensar que ele viveu um céu de brigadeiro. Não, ele enfrentou fome, ele passou pela mentira, por brigas, por divisões, por guerra, por cativeiro. Ele viveu as mesmas circunstâncias que nós vivemos. E ele também se encontrou em um momento abatido, como muitas vezes nos encontramos. Mas o nosso Deus é soberano. Amém. E o nosso Deus tem prazer de falar-nos ao coração, como está falando com você nessa noite.
Nosso Deus, a despeito de tanta dificuldade que a gente atravessa, Ele quer que você saiba que você não precisa temer, que Ele é o teu escudo e promessas grandiosas Ele tem a teu respeito. E talvez você não esteja conseguindo acreditar nisso, porque você está dentro de uma tenda, você olha para o lado, para baixo, para cima e não vê solução. Mas o Senhor convida você a sair da tenda e contar estrelas e sonhar com coisas impossíveis, em trazer, em chamar à existência aquilo que não existe, porque isso se chama fé. O Senhor te convida a deixar a monotonia de um banco de igreja, de uma posição de membro, deixar a posição de um simples servo, talvez um servo nascido na casa do Pai, um servo amado, como Damasceno de Ezra. Mas as promessas de Deus não são para os servos, são para os filhos. Amém. As promessas de Deus vão realizar-se na vida dos filhos. E o Senhor te chama nessa noite para fora para contar estrelas, se é que você pode. E esse é o número das bênçãos que Deus tem reservado para você. E esse é o número das bênçãos que Deus tem para realizar na sua vida. Sabe por quê? Porque eu sou limitado e você também é. Mas em Deus não há limites. O verso 6, em terceiro lugar, diz que ao ouvir essas palavras do Senhor, Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. E o que você precisa crer, fazer nessa noite? Você precisa crer. Você precisa crer que a despeito das quedas, a despeito das dificuldades, a despeito dos desafios, a despeito das divisões, das brigas, das pelejas, das cadeias, Deus te ama e quer falar contigo. E tem coisas grandes para você. E você não pode limitar a Deus, mas você precisa fazer o quê? O que Abraão fez, porque ele creu, e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão já era velho, Sara já era estéril, mas Abraão chamou à existência aquilo que ainda não existia, pela fé no poder de Deus. Sabe, queridos, às vezes a gente esmurece de forma tão simplória, neófita, infante, tola. Nós estamos falando da realização do projeto de Deus na vida de Abraão 25 anos depois. Abraão orou ao Senhor, Abraão creu, Abraão caminhou por fé por 25 anos. Você já orou por algum propósito por um ano? Por 5? Você já orou por algum propósito por 10 anos? Por 20 anos? Por 25 anos? A gente foi ensinado a caminhar por fé e perseverar em fé de forma diferente, é estranho. O ocidental, ele foi ensinado o seguinte, que você ora, Senhor, em nome de Jesus, enche esse copo, faz transbordar esse copo d'água, Senhor, transborda, Senhor, a minha vida é o copo, e as bênçãos do Senhor são simbolizadas pela água, transborda, Senhor, das tuas bênçãos, da tua unção na minha vida, e a gente abre o olho, e o copo está no mesmo tamanho, e a gente pensa, bom, Deus não ouviu. Se Deus não ouviu, Senhor, eu sei que o Senhor não ouviu por algum motivo, mas Senhor, enche esse copo, abre o olho, bom, Deus não ouviu. E Senhor, Deus não ouviu. Na quinta vez você desiste. Mas se esse copo é a minha vida, e esta água simboliza a unção de Deus, e eu clamo, Senhor, em nome de Jesus, enche-me da tua unção até que eu venha transbordar. Perseverar em fé não é uma atitude estática, mas é uma dinâmica explosiva de viver uma nova vida para a glória de Deus. E aí eu clamo ao Senhor que Ele me encha de sua virtude, e agora eu clamo ao Senhor que Ele me dê estratégia, que Ele me dê direção, e eu vou caminhando na presença do Senhor, nas veredas da justiça, por amor do nome do Senhor, e eu vou vencendo os obstáculos e os desafios, e o Senhor vai colocando na minha vida algumas possibilidades, algumas pessoas para eu abençoar, o Senhor vai
vida está cheia. Assim é com a bênção lá na sua família. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a minha família. Você abre o olho, Deus não ouviu. Senhor, em nome de Jesus, abençoa meus filhos. No dia seguinte, de manhã, tem um problema, Deus não ouviu. Senhor, em nome de Jesus, abençoa minha esposa. A esposa fica um pouco enraivecida numa circunstância, Deus não ouviu. Deus está ouvindo. Quem não ouve é você. Porque o que Deus quer fazer conosco é um diálogo. E um diálogo é uma troca de mensagens entre duas pessoas. Nós falamos com Deus. A pergunta é: Deus tem falado com você? E eu digo, Ele tem falado. A pergunta talvez: você tem dado ouvidos à voz de Deus? Então, viver uma vida de fé não é colocar o joelho no chão, não é empenhar no nome de Jesus e levantar para ver o que aconteceu, é viver uma vida nova para a glória de Deus. É entender que perseverar em fé é caminhar segundo a vontade de Deus, crendo que Ele vai realizar aquilo que disse que faria. Abraão, sai da tua terra, da tua casa, da tua parentela. Eu vou fazer de ti uma grande nação. Bom, Senhor, louvado seja o teu nome. Eu creio. Sara, o Senhor vai nos dar um filho. Ele vai nos dar uma descendência. Vamos fazer o seguinte: olha, vamos namorar bastante antes de começar essa viagem, porque ter um bebê no meio da viagem, no deserto, isso pode trazer muitos transtornos. Deus promete a Abraão. O que Abraão faz? Abraão começa a sua odisseia, a sua peregrinação. Abraão não estava atravessando um deserto. Abraão estava caminhando nas veredas da justiça, por amor do nome de Deus. Amém. Abraão não estava indo a um destino. Abraão estava sendo dirigido por Deus. Abraão é o pai da fé, porque ele ouve a voz do Senhor e tem disposição para fazê-lo. Então, perseverar em fé é isso. E ele creu, e isso lhe foi imputado para a justiça. E a gente não pode limitar o poder de Deus. O Evangelho de João nos narra a ressurreição de Lázaro, amigo de Jesus. E há um fato muito interessante, que quando Maria vê Jesus chegando, ela se prostra e disse: mestre, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus vira para ela e diz assim: se creres, verás a glória de Deus. Às vezes o Senhor deseja nos impulsionar na caminhada da vida, a fim de que nós galguemos, nos apossemos daquilo que Ele tem prometido, mas nós olhamos para a dificuldade e pensamos: se fosse há 10 anos atrás, se a vida não tivesse tomado esse rumo, se eu não tivesse cometido estes erros na caminhada, se aquelas circunstâncias não tivessem desaguado naquele resultado, Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, Senhor, que poderia dar-me se nem mesmo um descendente herdeiro tem? Deus tem coisas grandes para fazer a nosso respeito, e às vezes a gente olha para as circunstâncias, para as barreiras e desafios que para nós parecem ser intransponíveis, e achamos que para o Senhor também não é. Mas para Deus não é impossível. Para Deus não é impossível. Aquilo que Ele prometeu, que Ele disse que faria a teu respeito, Ele é poderoso para fazer. E talvez você, olhando para a sua vida e enxergando a realização dos projetos e propósitos de Deus, talvez seja a hora de você ouvir a voz de Deus. Porque depois daquelas circunstâncias terríveis, depois da fome, depois da descida para o Egito, depois de mentir descaradamente no Egito, ser expulso do Egito, depois das brigas entre os pastores de seus rebanhos, dele e de seu sobrinho, depois de se apartar do sobrinho amado, depois de ver o sobrinho amado sendo escravizado, depois de reunir valentes e embrenhar-se uma guerra, depois de perdas, baixas, depois de dificuldades, Abraão estava com os ouvidos atentos à voz de Deus. Às vezes as dificuldades, às vezes os desafios fazem com que nós esmoreçamos de tal forma que nós não temos mais disposição para ouvir a Deus.
Às vezes a gente entra na casa de Deus, na reunião de oração, às vezes numa vigília, às vezes num propósito com Deus, você fala, você fala, você fala, e você fala, mas eu quero dizer que o segredo talvez não esteja nem em falar. O segredo maior talvez esteja em ouvir, em obedecer. Sabe por quê? Porque a gente fala para Deus aquilo que a gente precisa, não é? Mas nós, como meninos, às vezes destoamos, temos um foco distorcido da nossa real necessidade. Talvez se nós pudéssemos enumerar as nossas necessidades aqui hoje, nós teríamos tantas respostas. Mas talvez, como o Senhor disse a Marta, que estava atribulada com tantas coisas, e Maria, aos seus pés, disse: Marta, uma coisa só é necessária. Ela escolheu a boa parte. Talvez nós achemos hoje, agora, nesse momento, que temos tantas necessidades, mas talvez o Senhor nos fale ao coração nesta noite: uma coisa só te é necessária. Intimidade, busca, crer, viver na presença do Senhor, ouvir a sua voz, saber que você não precisa temer, porque Deus é o teu escudo, e grandes são as promessas que Ele tem a teu respeito. E mesmo que você esteja cansado e sobrecarregado das dificuldades da vida, dos empenhos da vida, você não é diferente de Abraão, de Davi, de Elias. O Senhor tem uma palavra para a sua vida. Talvez a diferença entre nós e esses homens grandiosos de Deus é que talvez nós estejamos tão preocupados com tantas situações que não estejamos aptos a ouvir a sua voz, a ouvir a sua direção. Às vezes nós clamamos: Senhor, muda essa esposa, muda essa mulher, tem misericórdia, Senhor. Mas se você parasse por um minuto, o Senhor ia te mostrar onde Ele deseja tratar em você. Talvez se você clamasse ao Senhor: Senhor, em nome de Jesus, ao invés de clamar: muda esse homem, oh meu Deus, quebrando o coração desse homem, você clamasse: Senhor, muda a minha vida, quebrando meu coração. Talvez você estivesse mais próximo da manifestação do propósito de Deus. Repare, queridos, que o segredo de uma vida abençoada não está naquilo que a gente pede a Deus, mas na disposição de ouvir e obedecer a sua palavra. E sabe o que fez o grande Abraão, o grande herói da fé? Ele ouviu e ele creu. E eu quero concluir essa mensagem dizendo a você: Deus deseja cumprir as suas promessas que tem feito a teu respeito. Ele deseja cumprir todas elas. Então, amados, ouça a voz de Deus. Peça ao Senhor: Senhor, eu quero ouvir. Pastor, como é que funciona isso? Olha, uma coisa tão maravilhosa que não dá para eu explicar para você, mas você vai saber quando Deus falar contigo. Ouça a voz de Deus. Peça ao Senhor para falar ao teu coração. Deseje ser guiado, dirigido por Ele. Peça a Deus: Senhor, fala-me ao coração, dirija-me os pés, ilumina-me o caminho. Em segundo lugar, não limite o poder de Deus. Eu converso com muitas pessoas e às vezes nas dificuldades da vida, narrando os problemas, as pessoas geralmente dizem: poxa, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Às vezes as pessoas dizem, talvez querendo fazer algum tipo de elogio: olha, se eu tivesse tido essa direção antes, mas agora não tem mais jeito para você, não tem mais jeito para o pastor, mas para o Senhor não há impossível. Então não limite. E em terceiro lugar, creia e veja o impossível. O propósito de Deus, ele se cumpre na nossa vida na medida com que nós cremos. E crer não é uma ação estática, é uma dinâmica incrível de ouvir e caminhar segundo a direção de Deus. Ele não podia ver os céus, as estrelas, a grandeza de Deus dentro de uma tenda. E como Abraão era muito rico, segundo o capítulo 13, e é muito rico em prata e ouro, penso eu que devia ser uma tenda maravilhosa. Devia ter naquelas paredes as melhores tapeçarias do Oriente. Devia ser algo maravilhoso. Mas talvez Abraão, reclinado em seu leito, olhando
ele via uma obra de arte humana. Ele via uma obra de arte arquitetônica. Ele sentia-se confortável pela sabedoria do homem. Mas quando ele saiu da tenda, quando ele saiu da proteção dos recursos humanos, e ele contemplou os céus, as estrelas, e o Senhor disse: olha, conta se é que pode. Ele entendeu que o nosso Deus tem todo o poder. Eu encerro essa palavra nessa noite dizendo a você: Deus está no controle. Amém. Deus sempre esteve no controle. As adversidades, as dificuldades, os desafios, as lutas, as guerras, as dissensões são frutos, sim, da obra do pecado, mas não excluem a soberania de Deus. Ele começou a boa obra na sua vida e Ele quer concluí-la. Amém. Você precisa saber que não deve temer nada nem ninguém, apenas a Deus, porque Ele é o seu escudo, e grandes são as suas promessas a seu respeito. E você precisa entender que eu e você somos limitados, mas o nosso Deus, para Ele não há limites. Creia que Ele é poderoso. Ouça a sua voz e não limite o seu poder. Fique de pé em nome de Jesus.